Nesse conteúdo aqui nós vamos falar do jogador mais caro da história do Grêmio. Por que Campaz está demorando para se adaptar? Alguns detalhes estão sendo revelados e o principal problema foi descoberto. Eu vou contar para vocês e também nós vamos falar, claro, sobre a expectativa do Grêmio, porque nos treinamentos o Campaz mostrou que é diferente. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos o quê? O Grêmio, cara, o Grêmio que venceu o Flamengo no domingo. O clima tá bem mais tranquilo, as coisas estão se ajeitando, ou pelo menos a gente espera que estejam, né? E agora alguns pontos já começam a ser revelados, tá? Conversa aqui no bastidor, conversa outra coisinha aqui, a gente vai colhendo alguns depoimentos e é por isso que eu quero falar do Campaz especificamente. Por quê? Porque ele não está jogando, é o jogador mais caro da história do Grêmio, nós sabemos disso, e há uma grande expectativa em cima dele. Na entrevista coletiva do domingo, principalmente do Dr. Marcos Hermann, que é o vice de futebol do Grêmio, algumas informações sobre o Campaz vieram à tona e eu fui atrás de mais detalhes. Por exemplo, o Dr. Marcos Hermann falou da dificuldade de adaptação do Campaz. Mas o que é esta dificuldade de adaptação? Qual é o real problema do Campaz? Cara, ele tá tendo dificuldade nas coisas mais elementares, assim, no básico da adaptação de uma pessoa a um país, tá? A uma outra cultura. Por exemplo, língua. O Campaz está tendo grande dificuldade na língua. Ele não consegue falar português, por óbvio. O portunhol dele não é como o nosso, bem desenvolvido, por suposto, aquela história toda. Ele tem um pouquinho de dificuldade na compreensão, na comunicação também. É um espanhol muito rápido, muito enrolado. Eu acho que todo mundo percebeu isso na entrevista coletiva dele, de apresentação. Mas é um jogador que está tentando, o relato é esse, tá? Ele tem se esforçado bastante para se adaptar. Ele não se encontrou dentro do grupo de jogadores, mas os atletas, dentro do que é possível, e esse é o relato, estão tentando deixar o Campaz confortável. Brinca aqui, brinca lá, se esforça para entender, se esforça também para se comunicar, para deixar esse jogador que tem apenas 21 anos numa situação mais tranquila. Tipo assim, Campaz, vai com calma, tu vai aprender, cola na gente, vamos devagarinho. Mas é claro, ele não tem a desenvoltura, por exemplo, de um Vijaçante que chegou agora. Vijaçante é um jogador, primeiro que é de seleção, né? Um atleta de 24 anos, mas é mais experiente, já tem uma rodagem um pouco maior, então ele tem uma facilidade muito maior. O Campaz não, o Campaz é um pouco mais introspectivo, mas está se esforçando. E a língua tem sido uma barreira muito grande para ele, que aos poucos será superada, e é por isso que se fala muito em adaptação. E aí entra um craque, tá? Um cara que está se destacando dentro e fora de campo. Borja. O Borja está sendo muito importante para o Campaz. Primeiro porque eles são do mesmo país. O Borja é um jogador maduro, experiente, está se colocando nesta situação de ser o anfitrião, dá para chamar assim, do Campaz no Brasil. O Borja já viveu aqui por muito tempo, fala melhor o português, então ele está tentando, entre aspas, ensinar, está tentando ali ajudar o Campaz nesse período que é complicado, poucas semanas em Porto Alegre. De qualquer forma, não é só isso que o Campaz precisa aprender, não é só falar, ele precisa mudar também um pouco o seu estilo de jogo, tá? O técnico Filipão já deu a luz alta, deu já a dica não só pro Campaz, mas para todo mundo que faz parte do elenco do Grêmio. Cara, se não tiver intensidade, você não vai jogar. O Filipão tá deixando isso claro. Se não tiver intensidade, se não jogar com a bola, que é uma barbada, mas se não jogar sem a bola, também não vai rolar. Tem que jogar com e sem. Tem que fazer parte de todos os movimentos da equipe. Defensivamente, ofensivamente. Não é só com a bolinha no pé. Tem que marcar. E o Campaz ele não tem esse hábito. Por característica, lá no Tolima não precisava, o Tolima jogava em um outro esquema, era uma linha de 5 atrás, ele tinha uma liberdade muito maior, era ele mais um atacante na frente, então ele tinha, digamos assim, a liberdade de flutuar. Campaz, sem a bola, relaxa e deixa que a gente vai segurar. No Tolima era mais ou menos assim. No Grêmio não vai ser. O Grêmio não vai jogar para Campaz, o Campaz vai ter que jogar para o Grêmio. E ele precisa aprender isso. A marcar,
a pressionar a saída de bola. Não, eu não tô dizendo que o Filipão quer transformar o Campaz em um exímio marcador. Não é isso, cara. O que o Filipão quer é que o Campaz pelo menos cerque, que o Campaz seja participativo e dê intensidade. Por quê? Porque o Grêmio está jogando assim. O Grêmio se fecha, morde e parte para o contra-ataque. E isso muito possivelmente será também o estilo de 2022, por isso que o Campaz precisa aprender. Eu perguntei para o Filipão sobre esse aspecto de marcação e o Filipão deixou claro, olha, tem que marcar, o momento é de marcar. Talvez no futuro as coisas mudem, aquela história toda, mas tem que marcar. Os extremas, disse o Filipão, precisam atacar e precisam recompor. Na Europa sim, e o Filipão tem razão, na Europa é assim. O Ferreira, por exemplo, é o grande destaque nesse sentido. O Ferreira era um jogador liso, atacante, muito se falava, pô, mas o Ferreira ele tem que aprender a recompor. Cara, o Ferreira, no jogo contra o Flamengo, foi tão participativo na recomposição, se é que não foi mais que o Alisson, por exemplo. Ele foi muito, mas muito atuante no setor defensivo e chegando com a qualidade Ferreira lá no comando de ataque, lá na frente para tentar decidir alguma jogada. Ferreira, aliás, começa a se credenciar, se jogar dessa forma, a ser titular do Grêmio. E aí Douglas Costa e Alisson vão brigar por uma posição e é óbvio que vai ganhar o Douglas. Ou seja, eu estou falando aqui, pelo menos eu estou projetando isso, que daqui a pouco o Alisson, o jogador que todo treinador quer, segundo o Filipão, vá para o banco, porque o Ferreira está se desenvolvendo dentro desta ideia que o Filipão quer. E o Campaz precisa aprender isso. Tanto é que na entrevista de domingo, o Marcus Herrmann disse que o Campaz poderia jogar se a coisa estivesse complicada lá no Rio de Janeiro, né? Mas não precisou. Então ficou resguardado um pouco mais o Campaz. Filipão tem conversado muito com o jogador, só pra gente voltar nessa pauta de adaptação, tem tentado ensinar o Campaz esses pontos, essas questões que ele, Filipão, acredita ser fundamental, ou acredita ser crucial para o momento, estes pontos, né, que são cruciais para o time do Grêmio em um momento conturbado. Então há este trabalho, tá? E os jogadores, segundo o Filipão, estão sendo cobrados e estão executando isso, coisas que nunca foram cobradas deles em Porto Alegre. Então há, digamos assim, um avanço na metodologia. O Campaz é novo, ele vai se adaptar, tem apenas 21 anos. Mas então o Campaz, ele não foi um reforço legal, Dávila? Será que tecnicamente não era o jogador que o Grêmio esperava? Cara, era, tá? É o jogador que o Grêmio espera. Esse relato eu tenho não só do Dr. Marcus Herrmann, mas como de outras pessoas do Grêmio. Aliás, o Dr. Marcus Herrmann deu um depoimento que depois eu fui colher nos bastidores e as pessoas me dizem a mesma coisa. O Campaz é muito bom jogador nos treinamentos. Ele precisa desenvolver mais esse aspecto sem a bola, mas com a bola no pé tem muita qualidade. Ele, Dr. Marcus Herrmann, né, deixa eu olhar aqui, ele até fez uma expressão para futuro, disse, olha, o Campaz vai voar, quando ele estiver adaptado ele vai voar. Essa é a expectativa do vice de futebol do Grêmio. Tomara, né? Porque se ele voar é bom pro Grêmio. Se ele decolar, excelente. É um jogador diferente, segundo o departamento de futebol tricolor, mas precisa superar esse ponto, precisa superar esta ambientação. O Grêmio garante que ele está feliz, está ciente do desafio que tem e aos pouquinhos vai se desenvolver. Nós vamos ficar aqui cuidando, né? Você acredita no Campaz? Quer ver o Campaz logo? Ou deixa esses três volantes, que os três volantes estão segurando até o Flamengo, meu chapa? O que tu quer? Fala aqui pra gente, coloca aí nos comentários, aproveita, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla, cara, porque Taigor Jank e eu, Dávila, estamos esperando por vocês. Tchau, tchau.